Olá, graça e paz, seja muito bem-vindo a mais uma aula. A aula de hoje, o nome dela é Não Olhe para Trás. Não olhe para trás. Em primeiro lugar, vamos falar o seguinte: você acredita em Jesus? Você tem uma nova vida? Entendeu que Ele é teu Senhor, Ele é teu novo Senhor, você não é escravo de mais nada, mas você decide servi-lo por amor? Então, entenda o seguinte: a partir deste momento, a partir do momento que você aceitou a Cristo, o inimigo, você sabe de quem eu estou falando, o inimigo de nossas almas, ele não tem mais direito legal sobre a tua vida. E por isto mesmo é que é importante quebrar os vínculos com o passado. É importante. Você não deve ficar preso lá atrás. Passado não tem que ser lugar de prisão, mas deve ser lugar sim de referência. Nós aprendemos com o que aconteceu lá atrás, mas não vivemos lá atrás, porque nós temos um momento presente, nós temos a bênção do presente e nós temos um alvo a atingir. Então, é sobre isso que trata esta aula. Então, para começar, vamos para uma referência bíblica. 1 Coríntios 6, dos versículos 9 a 11, diz assim: Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis. Nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Veja que aqui nós falamos sobre diversas situações, né? De coisas que pode ser que tenhamos sido, pode ser que não, talvez uma parte disso, porém, a partir do momento em que estamos em Cristo, mesmo que tivermos sido alguma coisa disso daqui que Paulo fala, fomos lavados, fomos santificados, fomos justificados. Então, por isso, não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus, citando outro texto também, né? Lucas 19:8 diz assim: E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadriplicado. Olha que interessante. Nós vemos aqui, primeiro identificamos que não devemos estar presos ao passado. Por quê? Porque o Senhor nos fez nova criatura. Porque aquilo que fizemos no passado, as coisas ruins, nós já fomos lavados e santificados e justificados. Porém, basta simplesmente não estar mais preso ao passado. E aí nós temos essa referência onde Zaqueu, né, Jesus decide cear na casa de Zaqueu, quando encontra lá olhando, né, tentando identificar Jesus e olhar para Jesus de cima de uma árvore. E ali naquele momento, ele se sente tão constrangido pelo Senhor que coisas erradas, pessoas que ele defraudou, naquele momento ele fala diante do Senhor Jesus: Olha, eu não vou estar mais preso no passado, já não vou fazer mais as coisas que eu fazia no passado, mas mais do que isso, aqueles a quem eu defraudei, aqueles de quem eu roubei, eu vou restituir. Mas não vou apenas restituir, vou restituir 4 vezes mais. Há situações em que nós vivemos no passado que não basta apenas não estar preso ao passado. Assim, não basta apenas não estarmos ali com os olhos voltados para o passado, como nós vemos na Bíblia lá a mulher de Ló, que a Bíblia falou: olha, saiam de Sodoma e Gomorra, estou salvando a vida de vocês, mas não olhem para trás. E quando ela olhou para trás, presa ao passado, lamentando por aquilo que ela estava deixando para trás, ela virou uma estátua de sal, ficou paralisada. Então, Zaqueu se comprometeu a fazer mais do que simplesmente deixar as coisas para trás ou deixar de fazer o que fazia antes. Ele decidiu se restituir aquilo que ele havia roubado. Os irmãos de Éfeso, lá em Atos 19:19, também fizeram algo a mais, a partir do momento que decidiram caminhar com Cristo. Olha o que diz Atos 19:19. Também muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram os seus livros
e os queimaram na presença de todos. E feita a conta do seu preço, acharam que montava o total, né, de valor que eles haviam queimado em livros, era, para a época, equivalente a 50 mil peças de prata. Olha só, estas pessoas que praticavam a magia e a partir do momento que conheceram a Cristo, decidiram seguir um caminho diferente, não só deixaram o passado para trás, mas decidiram, naquele momento, queimar tudo aquilo que representava o passado para eles. Os livros que eles tinham adquirido, os livros sobre magia, eles queimaram, a Bíblia diz, na presença de todos. Veja que aquilo que eu estou falando aqui, nós estamos compartilhando textos bíblicos, usando referências, mostrando o que a Bíblia fala a respeito deste momento novo, em que nós começamos a viver o novo seguindo a Cristo, e aquilo que nós temos como referência dos personagens bíblicos, do que foi feito a partir deste momento, e de que maneira para cada um foi necessário, o que precisou ser feito por cada um, para que de fato o passado não mais interferisse de forma negativa o momento presente e o avançar para o futuro. A partir do momento em que nós iniciamos uma nova vida com Cristo, uma coisa tem que acontecer. Os hábitos da pessoa, do velho homem, ficam para trás. E a partir de então eu começo a formar novos hábitos. E aí eu pergunto a você, que práticas que você fazia no passado que precisam ser encerradas hoje? O que o Espírito Santo está falando com você neste exato momento? Seja obediente, ouça a voz do Espírito e faça. Se tem algo hoje que te faz ainda estar preso ao passado, e o Espírito Santo está te mostrando o que você deve fazer, o que você deve queimar, a quem você deve restituir, decida neste momento, agir de maneira diferente e obedecer ao Espírito Santo de Deus. Amém? Olha só, algumas coisas que precisam ficar para trás. Vou citar alguns textos que você vai depois buscar, ler com cuidado. Se quiser pausar o vídeo e buscar e ler, fique à vontade, tá bom? Idolatria. Todo tipo de idolatria. Se eu, antes de conhecer a Cristo, vivia na prática de idolatria, tinha os meus próprios ídolos, sejam eles de cerâmica, sejam eles de madeira, de barro, sejam ídolos artistas, pessoas que eu admiro demais. Veja, se você não sabe o que é um ídolo, entenda que um ídolo é tudo aquilo que de alguma maneira toma o lugar de Deus no teu coração em primeiro lugar. Então, muitas vezes não é apenas um ídolo, uma imagem, mas pode ser uma pessoa que você admire demais, pode ser o seu marido, o seu esposo, pode ser a figura de um pastor ou de uma autoridade. Cuidado, nada deve estar no lugar de Deus no teu coração. Se você precisa deixar a idolatria de lado, faça isso neste momento. O que você também tem que deixar de lado? Coisas injustas. Se você roubou alguém antes de você se converter, como é que você vai pregar para essa pessoa a respeito de Jesus se esta questão não foi resolvida, se você não a restituiu? Você fica numa sinuca de bico. Você não tem, então veja, esta situação do passado precisa ser resolvida. Coisas impróprias eu devo deixar para trás também. Veja que é diferente, coisas impróprias são diferentes daquilo que é ilegal ou injusto. Não necessariamente algo impróprio é algo, por exemplo, contrário à lei. Morar junto, por exemplo, sem se casar. Segundo a Bíblia, não é o que deve ser feito. Né? Não existe aliança de relacionamento bíblico sem, de fato, um verdadeiro compromisso, um compromisso legal, inclusive nosso para com Deus, não existe. Tá? Sendo assim, ao morar sem casar, legalmente falando, de acordo com a lei humana, não há problema algum. Porém, biblicamente, você está em pecado, é uma coisa imprópria. Beber e se embriagar, fumar, está fazendo mal ao seu próprio corpo. Entendemos biblicamente que isso é pecado, você está se prejudicando. Jogar na loteria, né, jogos de azar ou algumas outras coisas que não são ilegais, porém vão atravancar você, vão te deixar preso ao passado, e são coisas bíblicas que devem ser deixadas de lado. Relações sexuais ilícitas, fornicação, a prática sexual fora do casamento, o adultério, você casado, comprometido e se relacionando com uma outra pessoa, a própria homossexualidade. Tudo isso
biblicamente falando, é pecado e traz consequências negativas para você. Se você, por exemplo, se nós pegarmos só o personagem de Davi, esta personalidade bíblica, este homem que a Bíblia diz foi segundo o coração dele, este homem, apesar da Bíblia dizer que foi segundo o coração de Deus, e eu vou dizer, ele, talvez a principal característica nesse sentido de Davi foi, ele cometeu erros terríveis, assassinato, ele chegou bom, adultério, ele cometeu alguns erros muito crassos, porém, rapidamente quando confrontado, quando ele identifica e ele reconhece o erro que cometeu, rapidamente ele se arrepende e toma uma posição em relação a isso e deixa isso para trás. Então, se você vê, por exemplo, a situação de Davi quando adulterou com Batseba, quando mandou o marido dela para frente de batalha para poder ser morto rapidamente, para que ele pudesse assumir Batseba, veja, isso traz consequências terríveis para a vida de Davi. Inclusive, a primeira consequência é que o fruto do relacionamento que ele teve com ela, o primeiro, venha morrer, a criança morre. Tá? Posteriormente, ele tem problemas terríveis com seus filhos, inclusive com Absalão, que tenta usurpar o seu trono. Então, se você buscar... Onde é que está sobre isso na Bíblia, Fernando? Segundo Samuel, dos capítulos 12 até 16, você vai ter a respeito disso. E depois leia também Provérbios 26, 2, ok? Como referência. Mas veja, o pecado, o estar preso ao passado, as práticas do passado, se você não as deixa completamente para trás, isso traz consequências terríveis a você. A falta de perdão. Esse é um dos pontos também, poxa vida. Uma das coisas, talvez você não tenha nenhuma dessas, não tenha cometido ou não esteja em prática destes outros casos que eu citei. Porém, pode ser que você de fato esteja ainda preso ao passado por não ter se perdoado, não ter perdoado a Deus, porque isso pode acontecer em algum momento da sua vida, você se voltou contra Deus, esteve revoltado porque não entendia o que estava acontecendo com você naquele momento e aí se revoltou contra Deus, ou então você está preso ao passado porque você não conseguiu liberar perdão, perdoar alguém que te fez mal. Então, se nós vamos lá para Mateus, versículo 18, do 23 ao 27, diz assim, ó, por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer as contas com seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele, sua mulher e seus filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinha, para que a dívida lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo, Senhor, seja generoso comigo e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e lhe perdoou a dívida. Se você se lembra deste episódio bíblico, você vai ver que este caso é um caso bem específico na Bíblia, porque você tem essa situação de um homem que devia muito para o seu senhor, e esse senhor se compadece dele e o perdoa de absolutamente toda a dívida. Jesus está nos ensinando que não importa o que fizeram a você, não importa o quanto que te lesaram, o quanto que te prejudicaram, o quanto que te feriram, o perdão te liberta do passado. O perdão te liberta. Jesus nos deu perdão total. Nós não éramos dignos de perdão nenhum e fomos perdoados. Que a gente possa seguir o exemplo de Jesus. Perdoar é esquecer? Gente, não é. Mental e emocionalmente, eu me lembro do que fizeram contra mim. Eu me lembro da ofensa. Mas quando ela perde o seu efeito negativo, é porque eu perdoei. Enquanto não, eu me sinto preso, eu fico preso a essa situação. Entenda que perdão também não é um sentimento. Olha o que diz Colossenses 3,13. Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei também. Gente, é uma decisão proposital. Se não, né, se fosse apenas um sentimento, eu talvez não tivesse como deixar para trás e seguir uma ordenança de Jesus. Deixe para trás. Tá? É uma decisão que você toma intencional. Atitudes e comportamentos que você tem vão demonstrar o perdão. Não ficar voltando lá no que aconteceu no passado, isso é perdoar, isso é perdão. Trazer o passado de volta
é uma força destrutiva. Entenda, não dá para mudar o que aconteceu, mas você não precisa ficar preso a isso. Tá? Em Salmos 31, de versículos 2 a 5, Davi se sente preso antes de confessar o seu pecado de adultério. Olha que terrível. Perdoar é parar de olhar para a sua própria dor e autocomiseração. Tá vendo? Você não necessariamente esquece, mas você para de orar para aquela situação, para de olhar para aquela situação, para de ficar preso e eu não consigo olhar para frente porque eu estou ali, sempre olhando. É deixar de olhar para trás, tá? É fazer o oposto do que esperam de você. Veja só, se alguém dedicou ódio a você, ao invés de você retribuir com ódio, você retribui com amor. Quando você faz isso, você perdoou. Tá? Ao invés de agir com raiva e agir de maneira compreensiva, você recebeu a raiva, mas você age de forma compreensiva. Você escolhe não se vingar. Você escolhe ser livre ao invés de punir aquele que te prejudicou. Né? Então, veja só o que diz em Efésios 4:32. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Ore assim, se você não está conseguindo liberar perdão, você precisa da ajuda do Espírito Santo para fazer isso. Então, ore assim, eu não consigo por mim mesmo, Senhor, me ajuda. Perdoe através de mim para que eu não fique mais preso ao passado. Perdoar é um ato de fé, entenda. É um ato de fé, você faz por fé. A restauração da alma, ela pode levar um tempo. Veja, você libera o perdão. Você não fica mais preso a uma situação passada e você libera perdão. Pode ser que você seja, para curar as feridas, isso leve um tempo. Uma ferida não é curada do dia para a noite. Tá? Então, é gradativo. Mas faça um favor a você mesmo e a pessoa que te fez mal. Libere essa pessoa e seja liberto também. Concluindo a aula de hoje. Diante de Deus, o pecado, todo o pecado do passado foi apagado. Ele apaga, ele passa uma borracha. Ele não se lembrará mais de nada disso. Ele deixará completamente para trás todos os pecados que você, diante dele, você confessou. Então, diante de Deus, e você recebe a cura quando a Bíblia fala que diante de Deus, quando você pede perdão, confessa o seu pecado a Deus, você é perdoado. Mas quando você busca uma pessoa que você tem confiança, uma pessoa madura, e confessa o seu pecado a essa pessoa, e essa pessoa ora junto com você ora junto com ela, você também recebe a cura de suas feridas. E Deus não se lembrará de mais nada disso. Você será curado e o passado não mais te prenderá. Isaías 43:25, para nós encerrarmos com 2 textos assim. Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões, por amor de mim, e dos teus pecados eu não me lembro mais. Olha o que Deus fala pra gente. E Filipenses 3:13 e 14. Quando você não está mais preso no passado, olha o que você pode fazer. Olha para que direção você vai. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Quando você não fica mais preso ao passado, você pode caminhar em direção a tudo aquilo que o Senhor tem para a tua vida. O propósito que Ele tem para a tua vida irá se cumprir e nada mais te prenderá, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a tua vida e até a próxima aula.